Olá gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do programa Às 10 mais do dia. Hoje é 14 de setembro e nós vamos conferir a partir de agora as principais informações dos principais meios de comunicação desse país nesta segunda-feira. Sejam todos bem-vindos. Governo omite há um ano pagamentos a militares da reserva e também pensionistas. Número diário de mortes pela Covid-19 deve aumentar em outubro e novembro. Quem diz isso é o diretor da Organização Mundial de Saúde. Há 6 escolas fechadas no Brasil. Há 6? Não, muitas escolas fechadas no Brasil há 6 meses as escolas estão fechadas. Como é que está a situação em alguns dos estados? Como é que está essa relação aí entre professores, pais, alunos, comunidade escolar? Nós vamos saber um pouquinho a partir de hoje. E vamos conferir ainda algo inédito, viu gente? Disco de vinil volta a vender mais do que CD em 2020. Dá para entender essa história? Nós vamos conferir daqui a pouquinho. E Polícia Federal cumpre mandados em ação contra candidata a deputada que recebeu R$274 mil de repasses aqui no Ceará. Você vai se surpreender quantos votos ela tirou. E vamos conferir ainda. Restaurante frequentado por Luiz Gonzaga no Crato fecha após 62 anos, funcionando numa situação complicada e a Covid deu o corte final. Fechou esse restaurante, nós vamos saber daqui a pouquinho e vamos conferir também. Testes de vacina de Oxford contra a Covid-19 voltam no Brasil nesta segunda-feira, hoje, portanto. E, gente, uma história muito fora do comum. Menino de 12 anos é suspeito de hackear aulas online e exibir conteúdo pornográfico em Fortaleza. INSS retoma atividades, mas beneficiários voltam para casa sem perícia médica em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em praticamente todo o país. Ministra da Agricultura afirma que preços do arroz voltarão a se equilibrar só em janeiro com nova safra. Será que o cidadão, a cidadã que ganha um pouquinho, vai conseguir comprar arroz até lá? Vamos conferir essas informações em instantes. Célio Teixeira, sejam muito bem-vindos mais uma vez e bem-vindas. Antes de trazer os detalhes destas principais informações de hoje, quero fazer um convite muito especial a todos vocês. Vamos lá, vamos se inscrever no canal do Célio Teixeira, vamos manter esse canal ativo, vamos clicar lá no sininho para manter, sempre quando tiver informações novas, vocês serem notificados. Vamos se inscrever no canal, convide os amigos, convide quem não é tanto seu amigo, mas faça o convite, porque informação com credibilidade, com responsabilidade, todos os dias vocês vão conferir, sempre de segunda a sexta. O governo Jair Bolsonaro omite há um ano os pagamentos feitos a militares da reserva e também pensionistas, mesmo após o Tribunal de Contas da União, o TCU, determinar a divulgação dessas informações no portal da Transparência, embora a Corte tenha mandado em 11 de setembro de 2019 que os pagamentos fossem liberados para consulta pública de forma individual, como ocorre com os da ativa e também dos servidores civis. Isso nunca aconteceu. Hoje não é possível saber, por exemplo, quanto ganham de fato filhas solteiras de militares e aposentados das Forças Armadas, entre elas o próprio Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão, além de pelo menos 9 ministros. Se todo mundo tem que ter acesso porque é dinheiro público, por que esse dinheiro que é nosso, nós contribuímos com esse dinheiro, por que nós não sabemos quanto ganha cada um? Isso está errado e precisa urgentemente ser mostrado à população. A pandemia do novo coronavírus vai ser mais difícil em outubro e novembro, período em que os registros diários de mortes devem aumentar, segundo o diretor europeu da Organização Mundial de Saúde, Hans Kluge. A declaração foi feita à AFP, isso no momento em que a Europa registra aumento de casos de Covid-19. A taxa de mortalidade, no entanto, se mantém estável. A alta da mortalidade diária, segundo aí os órgãos, será consequência do novo surto de coronavírus no continente europeu, segundo a Organização Mundial de Saúde. Em alguns países na Europa o número tem aumentado nas últimas semanas, as mortes permanecem estáveis, mas o número de pessoas contaminadas tem aumentado. Eu espero que não venha esse surto por aqui, porque o país já está muito fragilizado.
Uma situação muito diferente, principalmente para as novas gerações. O enfrentamento de uma pandemia que força o fechamento de escolas por muitos e muitos meses. O portal G1 ouviu 8 estados brasileiros, no caso Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Como foi a experiência de 6 meses sem aulas presenciais? Estudantes falam da falta que sentem dos colegas, olha a boa relação aí. Pais comentam as dificuldades em equilibrar o trabalho e a atenção das crianças, principalmente as mães, e professores explicam a dificuldade do ensino à distância. 6 meses de escolas paradas e o Brasil inteiro, praticamente todo, começa a voltar de forma semipresencial, mas tanto alunos como pais, professores reclamam, os professores falam muito da dificuldade de manter essas aulas online, porque não foram bem preparados para isso. A grande verdade é que é um ano de 2020 com um rendimento muito, mas muito abaixo da média. Se em anos normais já tem muita deficiência, muita dificuldade, você imagina num período de pandemia em que as aulas elas acontecem, a maior parte delas de forma remota, sem a presença, e não é um ano perdido, mas é um ano deficitário com relação à educação. Apesar da geração atual ser de streaming, o gosto pelo vinil ainda é vivido por muitas pessoas que nasceram quando as vitrolas não eram mais tão populares. De acordo com a Record Industry Association da América, no primeiro semestre de 2020, pela primeira vez desde 1980, os vinis superaram os CDs. Tem mais gente comprando vinil, aquele discão grande, do que o CDzinho pequeno, que já está caindo de moda também. Segundo os representantes aí, 62% do valor da venda física nesse período aí tem sido de vinil e não mais de CD. Será que nós vamos voltar a comprar aqueles CDs grandes de vinil que as pessoas guardam muito mais para coleção? Vamos esperar para ver. Pelo menos vendendo mais já está. A Polícia Federal cumpriu 8 mandados de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira, já hoje, portanto, em Fortaleza, durante uma ação que investiga supostas fraudes na campanha eleitoral de uma candidata a deputada estadual no Ceará. Pasmem os senhores e as senhoras, quantos votos essa mulher tirou. Vejam bem a situação. Ela recebeu para a campanha R$274 mil do fundo eleitoral. Mas sabe quantos votos ela obteve? 47 votos. Gastou 274 mil e tirou 47 votos. Tem falcatrua por trás disso daí. O nome e o partido ao qual ela estava afiliada não foram divulgados pela polícia. O valor, segundo a Polícia Federal, seria superior a outros candidatos da mesma agremiação partidária que lograram êxito no referido pleito eleitoral. Os estudiosos aí do Ceará, a imprensa divulga que é o PROS. O pessoal do PROS aí, essa mulher recebeu 274 mil e tirou 47 votos. Que vergonha. Aí tem falcatrua, não precisa nem descobrir muita coisa não. Restaurante Guanabara, localizado no centro do Crato, a cerca de 500 quilômetros de Fortaleza, foi frequentado por figuras conhecidas no cenário musical, como os cantores Altemar Dutra, Luiz Gonzaga e Gonzaguinha. Após 62 anos de atendimento 24 horas, os donos precisaram fechar o estabelecimento, que nunca teve portas em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Olha que situação, gente. A despedida não é fácil. Dizer adeus para algo que faz parte da nossa história também não. Mas a sensação de dever cumprido e de muita gratidão permanece viva no coração de cada um de nós que fizemos o restaurante Guanabara, declara em nota a administração aos clientes de amigo. A decisão foi tomada em conjunto pelos familiares do fundador do restaurante, o seu neném, como era conhecido, Francisco Alves Feitosa, hoje aos 89 anos e diagnosticado com Alzheimer. Após 5 meses fechados em decorrência da suspensão das atividades econômicas, não estava mais sendo possível manter o local nem o pagamento dos funcionários, conforme explica a neta Renata Maia Feitosa Cardoso, de 37 anos. Uma pena, gente. Um restaurante conhecidíssimo no centro do Crato, com frequência fantástica, uma história de vida. A pandemia também foi capaz de fechar. Os
teste da vacina contra a Covid-19, desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório sueco AstraZeneca, que estão na última fase de teste, serão retomadas no Brasil, foram suspensas. Por isso serão retomadas nesta segunda-feira, já foram, na verdade, segundo a farmacêutica. No sábado, a AstraZeneca anunciou a retomada geral dos testes, mas não detalhou as conclusões sobre o caso de efeitos adversos em uma voluntária. Ou seja, uma voluntária, aí são muitos espalhados no mundo afora, terminou com uma doença aí desconhecida, e aí poderia ter alguma relação com a vacina, mas os próprios cientistas estão dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e o bom é que os testes voltem e que em breve nós possamos ter uma vacina à disposição dos brasileiros e, por que não dizer, da população global. A Polícia Civil do Estado do Ceará investiga um menino de 12 anos. Isso é possível, gente? Isso é sim. Um menino de 12 anos suspeito de hackear aulas online de uma escola em Fortaleza. As informações foram divulgadas na manhã desta segunda-feira. Conforme a polícia, o garoto é suspeito de exibir fotos com conteúdos pornográficos durante as transmissões, além de expor logins e senha dos outros alunos. As investigações sobre o caso são conduzidas pelo 5º Distrito Policial lá da Parangaba. Detalhes foram repassados um pouquinho depois, mas esse menino tentou por 2 vezes dizer que o sistema da escola não era um sistema seguro, entrou, hackeou, num primeiro momento começou a expor foto pornográfica no horário das aulas que eram transmitidas online, acharam estranho, mas não deram muita crença, acharam que poderia ser outra coisa, alguém com brincadeira, e aí depois, uma segunda vez, ele começou a colocar fotos pornográficas, começou a expor endereço das pessoas, logins, senhas, e aí tiveram que ir à polícia. E o que acontece agora? Foram procurar esse computador, localizaram lá o IP, localizaram o pai, mas o pai nem sabia da história e não acreditava que o filho seria capaz de estar fazendo isso. Ele poderia, ao meu ver, se queria realmente chamar a atenção, poderia ter feito de outra forma, não expondo senhas, não expondo nome, endereço e muito menos fotografias aí pornográficas para que as pessoas prestassem atenção no que ele estava dizendo. Tem muitas e outras formas de provar que você está correto não utilizando esse tipo de artigo. Beneficiários que agendaram perícia médica para o primeiro dia de retomada de funcionamento do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, em Fortaleza, voltaram para casa sem atendimento. As agências do INSS começaram a reabrir para atendimento presencial nesta segunda-feira, hoje, portanto, dia 14, depois de mais de 5 meses fechadas por conta da pandemia do novo coronavírus. Então chegaram lá, não tinha médico perito aqui em Fortaleza, não tinha no Rio de Janeiro, teve problema em São Paulo e, por que não dizer, em todo o país. Muitos e muitos problemas nessa retomada do INSS depois de 5 meses sem atendimento presencial. Quando voltaram, ainda não conseguiram prestar um serviço de qualidade. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que os preços do arroz deverão se equilibrar a partir de meados de janeiro. Será que tem alguém que vai conseguir ficar sem arroz até lá? Com a safra da cultura em Santa Catarina, segundo ela, os preços vão se equilibrar lá para janeiro. O arroz acumula alta de 19,25% em 2020, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo disse a ministra em entrevista à Jovem Pan, o governo não fará intervenção. A intervenção que poderá ser feita é uma intervenção de comércio. Segundo ela, abrimos 400 mil toneladas de importação com tarifa zero e isso traz tranquilidade de que não haverá falta de produto, disse ela. O problema não é só falta, é que o brasileiro não ganha tão bem para comprar arroz do preço que está comprando, carne, óleo e outros produtos. Se o IBGE fala em 19,25%, aqui no Nordeste, em Mombaça, esse aumento gira entre 70% e 80% de aumento. Comprava-se arroz de 15, 17 reais, hoje se paga 27 a 30 reais no mesmo pacote há cerca de 1 mês e meio atrás. Então não é um aumento apenas de 19,25%. Aí tem carne que quase dobrou, tem óleo que praticamente dobrou também, uma inflação, hiperinflação nesse período, e eu espero que esse arroz chegue logo, porque para continuar comprando desse preço, a grande maioria dos brasileiros que tem aí o chamado feijão com arroz
a dieta normal do dia a dia, não vai conseguir levar para a mesa não. Gente, muito obrigado a todos vocês que participam aqui do meu canal do Célio Teixeira no YouTube, nas minhas redes sociais. Faço mais um convite a todos vocês para se integrarem no canal, para se associarem, se inscreverem no canal, clicarem lá no sininho para serem notificados das novas notícias, dos novos vídeos que produzo para vocês. Agradeço mais uma vez a todos, convide os amigos, vamos manter esse canal forte, atuante, com credibilidade e responsabilidade.